título do sermão é Natal prometido desde o princípio. Natal prometido desde o princípio. Este período que nós chamamos o período do Advento, ele pode ser grandemente benéfico para as nossas almas se o aproveitarmos da melhor maneira ao pensarmos e nos aprofundarmos em Jesus Cristo, sem nos deixarmos levar pelas muitas distrações. Eu desejo, pela graça do Senhor, que de forma específica este sermão e o próximo sermão no próximo domingo, se assim o Senhor permitir, ambos possam contribuir de uma maneira significativa para a nossa reflexão profunda na pessoa e obra de Jesus Cristo. Para que assim não desperdicemos este Natal. Nós temos estado a estudar nos últimos domingos as cartas do apóstolo João. Estudamos a segunda carta de João, a terceira carta de João. No próximo domingo, no nosso culto especial de Natal, que não será de manhã, ninguém apareça aqui de manhã, por favor. Será às 17 horas da tarde. No nosso culto especial de Natal, nós vamos iniciar uma nova série de estudos na carta primeira de João. E é interessante verificar que tanto no Evangelho de João como na sua primeira carta, ao contrário até do que vemos nos outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, o apóstolo João não começa a falar sobre Jesus Cristo através de falar no começo sobre os anjos, sobre os pastores, sobre os homens sábios, os magos. Mas ele começa tanto o Evangelho como a sua primeira carta no princípio. No princípio. No princípio de todas as coisas. No princípio da criação. E no princípio é porque claramente também aponta Jesus Cristo que ele é antes no princípio, porque ele está desde o primeiro dia, desde o dia zero, porque ele é o Deus eterno, fora do tempo e do espaço. E é assim que João começa por nos apresentar quem é Jesus Cristo. A sua existência desde o princípio. Eu quero que nós possamos refletir que o Natal, ele não começa com os homens sábios, os magos. O Natal não começou em Belém. O Natal não começou com os pastores recebendo esse aviso por parte dos anjos. O Natal, ele foi planeado na eternidade. O Natal foi prometido desde o início, desde o princípio, desde as primeiras páginas da Bíblia. O Natal foi prometido desde Gênesis. O Natal foi prometido desde Abraão. E nós vamos olhar agora para a história de Abraão. Porque o Natal foi prometido a Abraão. Nós vamos olhar para a história específica que se encontra no capítulo 22. E nós vamos ver que Deus prova a fé daqueles que são seus para revelar a sua fiel provisão e confirmar as suas promessas. Deus prova a fé daqueles que são seus para revelar a sua fiel provisão e confirmar as suas promessas. E tanto na sua provisão como nas suas promessas, nesta história que vamos contemplar hoje, está o Natal que nós celebramos. Vamos ler a palavra de Deus juntos. Gênesis capítulo 22, versículo 1
a 19. Aqueles que podem, por favor, coloquem-se em pé para ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou a Abraão, dizendo: Abraão. E ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 dos seus servos. E tomou também Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até lá e depois de adorar, voltaremos. Abraão agarrou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, o seu filho. Levou também o fogo e a faca e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois amarrou o seu filho Isaque e o colocou em cima do altar, sobre a lenha. E, estendendo a mão, agarrou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão! Ele respondeu: estou aqui. Então o anjo disse: não estendas a mão contra o jovem, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, agarrou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Por isso Abraão chamou àquele lugar Jeová-Jiré, pelo que se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedecestes à minha voz. Então Abraão voltou para os seus servos e, levantando-se, seguiram juntos para Berseba, onde Abraão passou a habitar. Podem sentar-se, amados irmãos. Primeiramente, nós vemos aqui uma grande provação. Nós vemos que Deus prova aqueles que são seus. Nós vemos que Deus prova a Abraão nos primeiros 2 versículos. Reparem, depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou a Abraão. Deus prova aqueles que são seus. Depois dessas coisas, que coisas? Não podemos ler tudo aquilo que ficou para trás, não temos tempo para isso. Eu vou apenas resumir os últimos anos de Abraão até aqui. As últimas décadas, cerca dos últimos 80 anos de Abraão, como é que eles foram marcados? Nesta altura desta história, Abraão tinha entre 120 a 140 anos. De acordo à tradição judaica, ele tinha exatamente 137 anos quando foi escrita esta história. De acordo à tradição judaica, nós não podemos dar garantia de nada. Mas os últimos anos de Abraão, nós conhecemos. Porque eles estão relatados, os últimos anos antes deste acontecimento. Estão relatados nas páginas de Gênesis de uma maneira resumida.
nós vemos que Abraão tinha vivido até aqui uma vida de instabilidade. Uma vida marcada por contínua tribulação. A fome o afastara da terra para onde fora chamado pela ordem de Deus. Ele teve que ir para o Egito por causa da fome, para fugir da fome. Ele viveu também, nós sabemos, sob a ameaça de perder a sua esposa. A sua esposa, nas suas viagens, foi arrancada dos seus braços por 2 vezes. Ele também foi separado do seu querido sobrinho. Sobrinho esse que ele mesmo arriscou a sua própria vida para o libertar quando ele foi capturado em guerra. Ele viveu, como nós sabemos, 86 anos sem filhos, esperando que Deus lhe concedesse um filho. Todas as esperanças dependiam de possuir uma descendência. Mas durante 86 anos, ele não recebeu. E aliás, aos 86 anos, não foi o filho da promessa. Foi Ismael que nasceu. Por fim, finalmente o Senhor lhe concede aos 100 anos de idade o filho da promessa. O filho tão aguardado. Ele obtém Isaac. Mas sabemos mesmo antes desta história que o seu filho Ismael, Abraão teve que deserdá-lo e expulsá-lo para longe de casa. Só lhe restava Isaac para o consolo da sua alma. E Deus, de repente, bradou do céu, anunciando sobre Isaac uma sentença de morte, conforme nós acabamos de ler. O único consolo para a sua alma. Deus anuncia sobre Isaac uma sentença de morte. Deus prova aqueles que são seus. Deus provou Abraão da maneira mais severa que todas as anteriores. Mas ainda assim é importante deixar claro que quando Deus prova aqueles que são seus, Deus não quer que nós fracassemos. Mas sim o que Deus quer fazer, ou aquilo que Deus quis fazer com Abraão, era fazer prova completa e derradeira da fé do seu servo. Prova completa e derradeira da fé verdadeira do seu servo. Quando Deus nos prova, não é para que nós fracassemos. Não é porque Deus é sádico e tem prazer no nosso sofrimento. Deus nos prova com o propósito de nós sermos aprovados. Para que a nossa fé verdadeira seja confirmada a nós e aos outros para a sua glória. E realmente nós devemos admitir todos que só nos conhecemos efetivamente a nós mesmos. Só somos conhecidos efetivamente pelos outros quando aquilo que nós queremos sobre Deus, aquilo que nós falamos sobre Deus, é exposto, é revelado na nossa resposta aos abalos que sofremos nesta vida. É só aí que verdadeiramente conhecemos os nossos corações. É só aí que os outros podem confirmar a nossa verdadeira fé. Permitem-me fazer uso de ilustrações que eu devo admitir que roubei de um livro e achei que era muito boa para esta ilustração da prova. A qualidade do metal é comprovada por aquilo que pode suportar. A coragem de um soldado se evidencia no combate. A profundeza da raiz se revela pela resistência ao furacão. A rocha manifesta a sua resistência ao permanecer inalterável diante da fúria das grandes ondas. Um alicerce
mostra-se firme se não é abalado pelo terremoto. Para nós sermos aprovados e ter revelado a verdadeira condição dos nossos corações, nós precisamos da aprovação. Nós somos provados também, não apenas para dar provas que a nossa fé é verdadeira e vermos isso confirmado em nós e para os outros, porque Deus já conhece todas as coisas. Mas nós também somos provados para progredirmos na fé. Para o nosso crescimento espiritual, precisamos da aprovação. Os músculos frequentemente exercitados tornam-se mais fortes e maiores. Mas precisam de ir ao ginásio constantemente para se tornarem mais fortes e maiores sob pressão e até dor. Que eu digo ao Tiago Azevedo, tem-se queixado de dores nos braços. Ele vai comigo enquanto eu estou nos 10 quilos, ele está nos 30, 50 quilos. Depois não consegue mexer os braços. O atleta bem treinado é o que tem maior possibilidade de ganhar uma corrida. É somente o atleta bem treinado que tem maior possibilidade de ganhar uma corrida. Nós precisamos da aprovação. É um treino para o nosso crescimento, para progredirmos na fé, para o fortalecimento da nossa fé. Este é o propósito pelo qual Deus prova os seus. Este foi o propósito pelo qual Deus provou da maneira mais severa o seu servo, Abraão. Mas reparem a resposta de Abraão, a disposição de Abraão à voz do Senhor. Estou aqui. Estou aqui é uma expressão que se usa nas Escrituras para mostrar um profundo respeito. O respeito de Abraão por Deus é como de um filho para um pai, quando o chama. Ou deveria de ser. Ou de um escravo diante do rei, de um rei. Eu estou aqui. E reparem o pedido e como Deus coloca este pedido. Versículo 2. Toma agora o teu filho. Já seria doloroso. Mas Deus diz ainda mais. O teu único filho. Mas Deus ainda diz mais. A quem amas. E Deus ainda diz mais. Oferece-o tu. Oferece-o ali em holocausto. Ou seja, as tuas próprias mãos vão matar o teu filho. Tu consegues imaginar isso, esse pedido? É inimaginável colocarmos nos pés de Abraão o que foi este pedido para Abraão. Isaac era o seu único filho legítimo, o filho da promessa, o filho da união entre Abraão e Sara. Por isso é que Deus diz, toma o teu único filho. Claro que Ismael era filho de Abraão, mas Deus está-se a referir ao filho da promessa. Isaac era o filho desejado por Abraão. 100 anos esperou por ele. Isaac também era o único filho que permanecia com ele, porque Ismael já tinha sido expulso de casa. Isaac, por isso, era o seu filho amado. E, sobretudo, também devemos ter em mente, ao refletir nesta história, quando Deus pede como sacrifício a Abraão o seu filho Isaac, Isaac não era qualquer filho. Isaac foi aquele por quem, ou através de quem, Deus prometeu o Messias. Aquele que seria de bênção para todas as nações. No fundo, aquele que seria de salvação para todas as nações. E que sem o mesmo não haveria esperança de salvação. Tu entendes o que Deus está a pedir a Abraão? É inimaginável. É incompreensível entendermos o pedido de Deus
Mas não é assim também nas nossas vidas? Não são assim também muitas das nossas provações? Elas são inesperadas e o que Deus requer de nós muitas vezes não faz nenhum sentido. Nós não conseguimos compreender o que Deus está a fazer. Esta é a realidade. Na maioria das nossas provações, nós não conseguimos entender, compreender o que Deus está a fazer. Não faz sentido para nós. No entanto, como é que nós devemos responder? Da mesma maneira que Abraão fez. O justo viverá pela fé. Reparem. O justo viverá pela fé e manifesta que vive pela fé, não por aquilo que compreende, não pelos seus sentimentos, mas ele vive em obediência a Deus, com fé. Na palavra de Deus, nos propósitos de Deus, na pessoa de Deus. Como é que Abraão revela isso? Reparem o versículo 3. Abraão obedece com fé. Reparemos o que diz. Abraão levantou-se de manhã cedo. Preparou o seu jumento, tomou 2 de seus servos, tomou Isaque, seu filho, cortou lenha para o holocausto e partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Levantou-se de manhã cedo, não ficou a dar voltas na cama. Obediência pronta, imediata, sem questionamentos. Vocês podem imaginar o quão terrível foi essa noite para Abraão? Vocês podem imaginar o quanto custou a Abraão cair no sono por causa do pedido de Deus? Ainda assim, ele não foi guiado pelos seus sentimentos. Porque o justo vive pela fé. Mal abriu os olhos, bem cedo diz o texto, ele se dispôs à pronta obediência a Deus. É impressionante, mas a verdadeira fé está sempre pronta para agir em obediência. Eu volto a repetir. A verdadeira fé está sempre pronta para agir em obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. Ele partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao ler esta história faz-me lembrar de Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus. Quando Deus o resgatou das trevas da idolatria, da sua terra natal, Ur dos Caldeus, Abraão era um pagão, Abraão era um idólatra. Deus o chamou. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Nem sabia para onde ia, deixou tudo para trás e ele foi e obedeceu. Prontamente, imediatamente. Gênesis capítulo 12, versículo 4 diz: Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. Eu volto a repetir. A verdadeira fé está sempre pronta para agir em obediência. Sem questionamentos. Está sempre pronta para agir em obediência. Sem dúvida, Abraão dá-nos para nós um testemunho de submissão ao Senhor e à sua vontade. É esse o testemunho das nossas vidas também? E tenhamos cuidado em responder esta pergunta. Não sejamos prontos. Porque muitos homens, eu até me incluo, muitos homens estão prontos para vangloriar-se de que fariam o mesmo que Abraão fez. Mas quando a provação chega à sua vida, a resposta é fugir da vontade de Deus. É o que nós fazemos. Foi o que Pedro fez. Senhor, eu nunca te deixarei. Ah, não? Esta mesma noite me irás negar 3 vezes. Debaixo da pressão, das ameaças, do medo da sua própria vida, negou ao Senhor Jesus Cristo 3 vezes. E não penses tu que és melhor do que Pedro, porque eu não penso que sou. É a graça do Senhor que nos faz responder em verdadeira obediência. Foi a graça do Senhor sobre a vida de Abraão que o fez obedecer em verdadeira obediência, manifestando a sua fé. Reparem como foi esta caminhada até ao sacrifício. O versículo 4 diz que teve 3 dias de caminho. 3 dias, porque ao 3º dia, Abraão levantou os olhos
e viu o lugar de onde que o Senhor revelou para ele onde seria esse sacrifício. 3 dias de caminho, tu consegues imaginar, 3 dias de caminho foi tempo suficiente para pensar naquilo que ia fazer. Foi tempo suficiente para desistir. No entanto, 3 dias suficientes pela graça do Senhor, Abraão nos dá o testemunho da verdadeira fé, que 3 dias foi tempo suficiente para demonstrar que o seu amor para com Deus era verdadeiro, era genuíno. E esse seu amor por Deus era verdadeiro porque ele foi confirmado nas horas, nos dias mais desafiadores. E este seu amor verdadeiro por Deus foi confirmado pela sua constância em permanecer firme em obediência ao Senhor. Amados, isto é que é a verdadeira fé. Isto é que é a verdadeira fé. Constância, perseverança na obediência. No fazer a vontade de Deus. E as provas mostram para revelar os nossos corações. Deus manda provas para nós podermos discernir qual a condição dos nossos corações. Nós precisamos das mesmas. Versículo 5. Reparemos que Abraão deseja estar sozinho naquele momento. Não quer que os seus servos o acompanhem. Obviamente porque não seria uma imagem bela para compartilhar com alguém, ver um próprio pai a matar o seu filho. E muito provavelmente também disse aos servos para não o acompanharem, porque não desejava que ninguém se intrometesse. E ele podia ser, estas testemunhas podiam ser tentadas ao mesmo, a impedir que Abraão matasse o seu filho. Mas o mais importante, o mais impressionante é aquilo que Abraão diz aos seus servos no versículo 5. Reparemos o que ele diz. Na parte final, eu e o moço iremos até lá e depois de adorar, voltaremos. Eu e ele. Como Abraão. De onde é que vinha esta resposta de Abraão? De onde é que vinha esta confiança de Abraão? Por que é que Abraão afirma que vai adorar e vai voltar? Ambos iriam voltar. Se ele sabia que Deus pediu para matar o seu filho. Está Abraão a mentir? Não. Está aqui com um propósito para manifestar a verdadeira fé de Abraão na pessoa e na palavra de Deus. Porque não nos esqueçamos aquilo que Deus já tinha dito a Abraão. E nós sabemos que essa era a confiança de Abraão, porque o autor aos Hebreus nos revela a manifestação da fé de Abraão neste momento. Primeiramente vamos olhar num capítulo anterior, o capítulo 17, a promessa que Deus já tinha feito a Abraão. Gênesis 17, versículo 19 a 21. E Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, a tua mulher te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Firmarei a minha aliança com ele, como aliança perpétua para a sua futura descendência. Deus lhe prometeu dar-lhe Isaque, e de Isaque uma descendência perpétua para todo o sempre. Abraão ouviu a palavra de Deus e creu. Olha como continua. Versículo 20. Quanto a Ismael também tenho-te ouvido. Eu o abençoarei e o farei frutificar e crescer muito em número. Ele irá gerar 12 chefes e farei dele uma grande nação. Mas versículo 21. Porém, a minha aliança estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz no tempo determinado, no ano que vem. Sabem o que fez Abraão responder desta maneira? Sabem o que fez Abraão obedecer prontamente, imediatamente, sem questionar? É porque ele confiava nas promessas de Deus. De alguma forma, ele não sabia como Deus iria fazer. Mas Deus confiava na promessa de Deus. A promessa que Deus tinha dado sobre Isaque, o seu descendente. Agora vamos a Hebreus capítulo 11, por favor. Deixem a marca e acompanhem-nos lá.
É isto que o autor aos Hebreus diz e nos revela sobre a fé de Abraão. Hebreus capítulo 11, versículo 17 a 19. Diz assim a palavra de Deus. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer o seu único filho, sobre o qual se havia falado: em Isaque será contada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos e assim também, simbolicamente, o recuperou. É por isso que ele diz: vamos adorar juntos e voltaremos juntos. Porque ele cria no poder de Deus, ele cria na palavra de Deus, ele cria nas promessas de Deus. Que grande exemplo Abraão deixa para nós. Onde está a nossa confiança? Que a nossa confiança não esteja nas circunstâncias, que elas mudam. Que a nossa confiança não esteja nos nossos sentimentos, porque eles são variáveis. Que a nossa confiança não esteja nos homens, porque os outros falham. Que a nossa confiança esteja na palavra eterna de Deus. Ele cumprirá a sua palavra e ele tem todo o poder para a cumprir. Essa era a confiança de Abraão. Versículos 6 e 7. Já estava a ser um momento terrível para Abraão. Parece que as coisas não podem ficar piores para Abraão, mas ficam. E todo o pai que está aqui vai entender isto. Versículos 6 e 7. Abraão agarrou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho. Levou também fogo e faca e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, o seu pai: meu pai, respondeu Abraão, estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Mais um duro golpe no coração atormentado deste pai idoso. Ouvir a voz do seu próprio filho a perguntar pelo animal para o sacrifício, quando no fundo ele sabia que o seu próprio filho seria o sacrifício. Que tortura para este coração já idoso. No entanto, nada abalou a fé de Abraão. Nem mesmo a voz do seu filho amado foi capaz de impedir a sua obediência. E ele responde com grande devoção e com grande confiança. Reparem o versículo 8. Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. Que homem! Como não ser reconhecido como o pai da fé? Somente uma fé inabalável em Deus podia ter esta atitude. E é este tipo de fé que alcança a vitória. É este tipo de fé que resiste diante das ondas mais avassaladoras, diante do fogo mais feroz das tentações. É este tipo de fé inabalável na pessoa de Deus e no poder de Deus. Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. O justo vive pela fé, não por aquilo que os seus sentidos podem perceber, mas sim pela fé na providência do Senhor. Na providência do Senhor. A história continua. Depois amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, sobre a lenha. Eu não sei, aqueles que estão aqui que desde novos foram alunos da Escola Bíblica Dominical, não alunos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Ramada, talvez noutro lugar. Nos seus tempos de criança, pintaram desenhos em que apresentava o Isaque como uma criança indefesa. Pelo relato do texto bíblico, nós podemos chegar facilmente à conclusão, de acordo à cronologia do livro de Gênesis, que Isaque tinha por volta, no mínimo, tinha 20 anos.
Na tradição judaica, os judeus dizem que ele tinha 37 anos. Entre 20 a 40 anos, Isaac tinha. Abraão, nós sabemos que era um homem com mais de 100 anos de idade. Nós podemos imaginar o quão fácil teria sido para Isaac livrar-se do seu pai nesta hora. Um jovem contra um idoso. Teria sido muito fácil. Mas o impressionante dessa história é que chegamos à conclusão que ambos, pai e o filho, obedecem de forma incondicional e de maneira consciente. Isaac sabia o que Abraão estava a fazer. Estava a amarrá-lo. Estava a colocá-lo sobre o altar. Ele próprio se oferece voluntariamente. Filho e pai obedecem ambos de forma consciente. E plenamente, totalmente, absolutamente. Que tremendo exemplo para nós. Versículo 10 diz: estendendo a mão, agarrou a faca para imolar o filho. Até ao último momento, Abraão confiou que Deus iria cumprir a sua palavra, as suas promessas, independentemente dele não saber como Deus o faria. Mas Deus confiou. Mas Abraão confiou em Deus. Que tremendo exemplo. Resta a cada um de nós aplicar a si mesmo o exemplo de Abraão. A história atingiu o seu ponto mais alto. O que é que vai acontecer? Versículo 11. Deus intervém. Nós começamos por ver que Deus prova aqueles que são seus. Deus prova a Abraão. E aqueles que são seus obedecem com fé. A verdadeira fé obedece. É marcada por obediência. E agora vemos a intervenção de Deus. Deus provê o necessário. Deus provê o sacrifício. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: estou aqui. Então o anjo disse: não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. O anjo do Senhor aparece aqui. Quem é o anjo do Senhor? Bem, eu creio que o anjo do Senhor é a segunda pessoa da Trindade aqui. É o próprio Senhor Jesus Cristo pré-encarnado. E podemos chegar a essa conclusão com confiança, no meu entendimento, por causa das próprias palavras pronunciadas por este ser ao longo do discurso com Abraão. Visto, reparem o que ele diz no versículo 12, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. É o próprio Deus a falar, na segunda pessoa da Trindade, o próprio Senhor Jesus Cristo pré-encarnado. Versículo 12. Pois agora sei que temes a Deus. O verbo no hebraico aqui que está traduzido, pelo menos na minha tradução Almeida, século XXI, sei, não se preocupa em transmitir a ideia do tempo da ação, passado, presente, futuro, mas sim o foco é no tipo de ação. Ou seja, reparem o que diz o versículo 12. O que é que Deus queria dizer a Abraão? O que é que Jesus Cristo diz a Abraão aqui? Visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. A ênfase está, não é que Deus não conhecia a fé de Abraão. Não é que Deus não sabia o que iria acontecer. A ênfase está na ação que fez Abraão. Uma ação que provou que a sua fé era verdadeira. Que ele temia verdadeiramente a Deus. Ele deu testemunho que temia a Deus. E reparem, o testemunho de alguém que teme a Deus não é através de conversa fiada. Não é apenas com palavras que saem das nossas bocas. O verdadeiro temor a Deus é comprovado em ações.
O verdadeiro temor a Deus é comprovado em renúncia. Abraão estava a ponto de renunciar ao seu próprio filho, a quem ele amava. O amado da sua alma. Para obedecer a Deus. Para agradar a Deus. Para glorificar a Deus. Queres tu saber se temes verdadeiramente a Deus? É através das tuas ações. É através das nossas ações de renúncia. O que é que disse o nosso Senhor Jesus Cristo às multidões? Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. E toma a sua cruz e siga-me. Renúncia deve ser a marca da vida cristã. Renúncia dos prazeres, renúncia dos teus desejos, renúncia da tua vontade, renúncia é a marca daqueles que verdadeiramente temem a Deus. Deus está a confirmar a Abraão que sabe que ele o teme e que a sua ação de obediência deu provas claras do mesmo no céu e na terra. Permitem-me esta exortação para a nossa reflexão. Tu não podes estar seguro que temes a Deus se tu não estás disposto a renunciar a um trabalho que te impede de cultuar a Deus e servir no seu reino e continuas confortável com o mesmo. Segundo, tu não podes estar seguro que temes a Deus se nem tens disposição para sequer cultuar ao Senhor 3 domingos seguidos. Tu não podes estar seguro que temes a Deus se o teu coração não tem nenhuma disposição para ofertar, para cooperar com a obra do Evangelho. Como já passámos as ofertas, é por isso que eu dou esta aplicação. Abraão deu provas inegáveis que temia a Deus em ações, porque não poupou aquilo que era o mais precioso para ele. Não poupou o seu único e unigênito filho. Só damos provas que tememos a Deus quando estivermos dispostos a oferecer aquilo que é mais importante para nós. Em ações. Versículo 13. A maravilhosa provisão do Senhor. Reparem. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, agarrou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Reparem a provisão do Senhor do sacrifício, a provisão do carneiro. Reparemos que não foi um cordeiro, foi um carneiro. Ambos são da mesma espécie. Eu não percebo muito disso, tive que ir ler um pouco. Mas são estágios diferentes. Um cordeiro é uma ovelha jovem. Um carneiro é uma ovelha macho, adulto, com chifres. Por isso é que ele estava preso, porque já era adulto, era um carneiro. Estava preso nos arbustos, ou no arbusto com os chifres. O carneiro, nós sabemos que posteriormente, depois de Abraão, ele foi usado na lei dada a Moisés, na lei mosaica, para sacrifícios de consagração e também sacrifícios de substituição pelos pecados do povo. O carneiro foi a provisão do Senhor por Isaac, porque Isaac era um jovem adulto. O carneiro foi um substituto real de Isaac e de um valor equivalente. Claro que não estou a dizer aqui que os animais valem o mesmo que as pessoas e que Deus tem esse entendimento. Mas vocês entendem porque não foi um cordeiro e foi um carneiro. Ao detalhe, Deus queria mostrar esta necessidade de um substituto equivalente, apropriado, adequado para Isaac. E versículo 14, a resposta de Abraão, diante da provisão do Senhor, chamou àquele lugar Jeová Jiré, porque Deus na sua providência proveu um substituto para Isaac. Não foi Isaac o sacrificado, foi o carneiro sacrificado. Jeová Jiré.
E terminamos no versículo 15 a 19, com Deus confirmando as suas promessas. É isto que é a vida cristã. Deus prova-nos, a verdadeira fé obedece, Deus providencia tudo aquilo que nós necessitamos para perseverar até ao fim e Deus confirma as suas promessas connosco. Elas já estão confirmadas para nós nas Escrituras. Elas estão seguras para nós. E reparem o que Deus faz com Abraão, versículo 15 a 19. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar, e a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste à minha voz. Deus confirma as suas promessas a Abraão. Por mim mesmo jurei. Pela primeira vez na Escritura é mencionado que Deus pronuncia um juramento. E claro, ele jura por si mesmo, porque não há ninguém maior do que Deus. É por isso que eu acho que esse anjo do Senhor é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. E ele faz com o propósito de confirmar a Abraão, no seu juramento, que tenha a certeza absoluta que aquilo que ele já tinha prometido há muito tempo atrás a Abraão, Deus reforça e confirma que ele vai cumprir. E é impossível que Deus minta pelo seu caráter. Deus não pode mentir. E também é impossível que Deus falhe na sua palavra, porque a sua palavra permanece para sempre. Não é isto que o salmista diz. Eu vou ler para os irmãos, não têm que abrir. No Salmo 119, versículo 89, Senhor, a tua palavra está firmada para sempre nos céus. Senhor, a tua palavra está firmada para sempre nos céus. No versículo 17 há um acréscimo à promessa que nós já tínhamos lido em Gênesis capítulo 17, que foi dada a Abraão. Na verdade, deve ser melhor entendido, em vez de acréscimo, como um reforço à promessa original que Deus dá. Ou seja, Deus promete uma segurança à semente de Abraão. Deus fará com que a semente de Abraão, a descendência de Abraão, permaneça para sempre diante dos seus inimigos. Por isso, no versículo 17 diz: e a tua descendência dominará, possuirá a porta da cidade, ou dominará a cidade dos seus inimigos. Depende da tradução, mas a ideia é esta. Deus está a prometer que nenhuma nação, nenhum exército podiam destruir a sua descendência. Porque, versículo 18, Deus usará a semente de Abraão como canal para abençoar todas as nações da terra. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste à minha voz. Vocês sabem quem é o descendente de Abraão, não é? Jesus Cristo. Quantas vezes ao longo da história da Bíblia, nas próximas páginas, se nós continuarmos a ler a Bíblia depois de Gênesis, nós vemos que vários inimigos, nações, tentaram destruir a descendência de Abraão e não conseguiram. Ou até mesmo Herodes, na última tentativa de matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Mas a vida de Jesus foi poupada, porque Deus prometeu que a descendência de Abraão não seria destruída. Reparem a promessa aqui do versículo 18. A descendência de Abraão, o descendente de Abraão, será de bênção para todas as nações, etnias, povos. São estas as últimas palavras que Abraão ouve. E é por isso que esta história termina no versículo 19 com um final feliz. Com o regresso de Abraão, Isaque e os seus servos a Berseba, alegres pela provisão do Senhor, alegres pelas promessas do Senhor confirmadas, alegres pelas promessas de bênção para todas as nações. Deus prova a fé dos seus
para revelar a sua fiel provisão e confirmar as suas promessas. Mas como a provisão que nós vemos nesta história de um carneiro no lugar de Isaac, como as promessas feitas a Abraão, conforme acabámos de ler, até aquela mencionada especificamente no versículo 18, como é que estas promessas estão ligadas à nossa celebração de Natal? Porque essa história que acabámos de ler é a ilustração mais formidável do que ocorreu no Monte do Calvário, há cerca de 2000 anos atrás, por meio de Jesus Cristo. No Natal nós também, como Abraão, celebramos o Jeová Jiré. O Senhor proverá. O Senhor vê e provê. No Natal nós celebramos Jeová Jiré e as suas boas novas que ecoam fortemente nesta história que acabamos de ler. Com a promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é, sem dúvida, uma profecia sobre Jesus, o descendente de Abraão. Quem, senão ele, é a bênção para todo o mundo? Quem, senão Jesus Cristo? No Natal nós celebramos Jeová Jiré, o Senhor proverá. Porque o Senhor viu a nossa necessidade de um substituto. O Senhor viu a nossa necessidade de alguém que nos pudesse representar adequadamente e perfeitamente. E nós celebramos Jeová Jiré porque o Senhor providenciou um cordeiro para ser sacrificado no nosso lugar. Ele era o próprio Filho de Deus que se encarnou para ser o nosso representante, para revestir-se da nossa própria natureza e para assumir o nosso lugar naquele monte do Calvário, naquela cruz. O unigênito Filho de Deus. Aquele que é sem pecado para que pudesse pagar tudo e sofrer tudo no nosso lugar. Aquele que não abriu a sua boca em obediência ao Pai até à morte e morte de cruz. Aquele que se entregou voluntariamente e ao final do terceiro dia, tal como Isaac foi devolvido ao pai, Abraão, ao final do terceiro dia, Jesus Cristo foi devolvido ao Pai Celestial, ressuscitou. Nós celebramos Jeová Jiré, porque toda a nossa dívida foi paga. Toda a ira que devia ser despejada sobre nós foi suportada por Jesus Cristo. Nós celebramos Jeová Jiré, porque nele, em Jesus Cristo, temos todas as bênçãos espirituais e tudo o que necessitamos para toda a hora. Por mais escura que ela seja, em Jesus, tudo o que necessitamos para cada prova, temos tudo. Temos todo o poder para suportar qualquer coisa. E em Jesus, temos refúgio para cada tempestade da vida. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Celebremos o Natal. Celebremos Jeová Jiré. Celebremos a Cristo. Que a nossa confiança esteja nele. E também a nossa devoção. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor por nós. Obrigado, Pai, porque não poupaste a vida do teu próprio Filho para a nossa redenção. Obrigado, Senhor, porque ofereceste o teu Filho amado, o teu unigênito, para ser sacrificado no lugar de homens e mulheres pecadores. Que todo o coração aqui presente possa abraçar a salvação que é oferecida em Jesus Cristo. Celebrar com gratidão tão grande dádiva e oferecer a sua vida, Senhor, a inteira devoção àquele que bradou do céu para que Isaac não fosse sacrificado,
mas não teve ninguém a bradar do céu para impedir o seu próprio sacrifício. Porque tu, Pai, ficaste em silêncio. Para que nós pudéssemos ser reconciliados contigo para todo sempre. Como não celebrar? Como não adorar? Como não oferecer as nossas vidas a ti, Pai?